Graça e paz, comunidade, boa noite. Que bom que você está aqui. Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, seu aplicativo, a abrir comigo o profeta Isaías, capítulo de número 55. Isaías, capítulo de número 55. Nós vamos ler na NVI. Vamos fazer um teste? Eu sempre deixo combinar, enquanto eu dou uma hidratada aqui, você dá um glória a Deus, um aleluia, e quem não está do seu lado não dorme. Vamos fazer um teste? Amém. Isaías 55. Nós temos de muitos lados experimentado sofrimento nesses dias. Nós temos assistido a prematura partida de muitos jovens de forma dramática, de forma violenta, assustadora, e nós temos visto muitos pais chorarem a partida dos seus filhos. Especialmente essa semana nós choramos com o Nelson, a partida do Felipe, do Tico. Foram dias de homenagens bonitas, mas de um luto muito profundo. E o luto é essa experiência eminentemente humana, um sofrimento humano. Os animais não enfrentam luto. E o luto ele é especialmente doloroso quando o processo se inverte e os pais sepultam os seus filhos. Há 20 anos atrás, um pai sepultou o seu filho com apenas 10 anos, vítima de um câncer muito violento. E nesse processo de luto, ele decide reorganizar o quarto do seu filho. E reorganizando, ele acha um diário de oração do seu filho, em que o seu filho escrevia cartas para Deus, e ele dizia do seu desejo de ser curado. E aquele pai, já descrente em Deus, já desesperançoso, tem a sua fé reabastecida, e essa história se transforma no roteiro de um filme muito bonito, chamado Cartas para Deus. A história de um garotinho que morre vítima de um câncer cerebral. E o luto é essa experiência humana. As páginas da Bíblia relatam pessoas que lamentaram os seus mortos, que se vestiram de panos de saco, que rasgaram as suas vestes. Jesus chorou quando recebeu a notícia de que seu amigo querido havia morrido. Eu me lembro especialmente de Davi, quando recebe a notícia da morte de seu filho Absalão, e ele fala várias vezes: Absalão, 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 eu deveria ter morrido no seu lugar. Um pai que se coloca nessa brecha, numa dor profunda. Nós perdemos a fé de criança, de escrever cartas para Deus. A minha avó, quando morreu, uma das minhas tias achou também um caderno de oração, em que ela escreveu cartas, em que ela colocava o nome de todos os seus filhos e orava para que eles fossem alcançados por Jesus. E depois que ela morreu, um por um os meus tios foram sendo alcançados por Jesus, queridos. Como que é? A oração tem esse poder, Hebreus 11 relata a história daqueles que não viram os milagres, mas que deixaram legado, e os milagres aconteceram depois. Ainda que nós percamos a fé de fazermos as nossas cartas, Deus nos escreve uma carta, e o profeta Isaías é um intermediário para nos integrar nessa carta que eu gostaria de compartilhar, ler com você nessa noite. Eu quero ser muito breve, mas eu queria muito que você me emprestasse alguns minutos da sua atenção. Se você puder, desliga o seu pacote de dados aí. Nós estamos dentro do horário, vamos terminar dentro do nosso horário, mas eu queria muito que você mergulhasse nessa carta de Deus para mim e para você. Se nós não escrevemos essa carta para Ele, se nós não escrevemos os nossos pedidos para Ele, como fez aquele garotinho, Ele escreve uma carta para mim e para você nessa noite. E Ele entrega através do profeta Isaías, num tempo de grande sofrimento, num tempo de violência, de luto, num tempo de exílio. E é o texto que nós passamos a ler, profeta Isaías, capítulo de número 55. E é uma carta convite. Diz assim o Senhor: venham todos vocês. Essa carta é para todos. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre, comam,
venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, escutem-me, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Dê-me ouvidos e venham a mim, ouça-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que vocês não conhecem, e nações que vocês não conhecem se apresentarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Verso de número 6. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia de mim e de você. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado, com alegria, o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em cantos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palma. No lugar dos espinheiros crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela sua palavra. Que ela encontre espaço em nosso coração, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do pregador nessa noite. Nós precisamos, ó Deus, da boa semente do Evangelho, Pai. Que ela dê fruto em nosso coração, que ela seja luz para o nosso caminho, que ela seja luz para as nossas decisões, para a nossa vida cotidiana, que ela, ó Deus, divida, ó Deus, nosso espírito, ó Deus, a nossa alma. Ó Deus, é assim que nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor nessa noite, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande e infinito amor, ó Deus. Obrigado pela liberdade que temos, ó Deus, de abrir a nossa Bíblia e abrir também o nosso coração nessa noite, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Lendo esse texto, eu lembrei de um irmão muito precioso, e em determinada altura, quando eu me encontrava, eu perguntava: e aí, tudo bem? E ele começou a me responder: sobrevivendo. E eu encontrava e dizia: você está bem? E ele dizia assim: sobrevivendo. E eu olhava para a vida daquele homem, um homem jovem, bonito, saudável. Ele tinha uma vida atlética, ele era muito bem sucedido profissionalmente, ele tinha filhos saudáveis, tinha um casamento aparentemente muito bem sucedido, ele liderava uma equipe, tinha muitas pessoas debaixo da sua influência, e eu não entendia quando ele me respondia que ele estava sobrevivendo. Mas por algum motivo eu convidei ele para fazer o nosso estudo bíblico, os nossos primeiros passos, os nossos 15 estudos, que nós chamamos e nós oramos para que ele se transforme em discipulado. E ao sentar às 5:30 da manhã, era o tempo que ele podia, era o horário que ele podia, eu entendi que aquela resposta dele, que dizia:
sobrevivendo, era na verdade um pedido de socorro. E eu olho para esse texto e ele faz todo sentido para mim, irmãos, quando a carta, o convite, Deus nos diga: vem, vem, vocês que têm sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, vem, compre, comam, vocês que não têm dinheiro, venham sem custo, vocês porque gastam o dinheiro naquilo que não é pão, porque vocês gastam aquilo que não satisfaz, a alma de vocês não se delicia nessas coisas. O que talvez o profeta Isaías esteja dizendo para nós é dessa pobreza de uma vida rica, da pobreza de uma vida que nós podemos ter tudo, mas desfrutar de uma insatisfação, de não desfrutar da graça de Deus, porque aos meus olhos aquele homem tinha tudo, mas o que ele não tinha era a satisfação de entender que a graça de Deus ainda não havia alcançado a sua casa. E ao sentar, aquele irmão se transformou em um grande amigo com o qual eu pude caminhar e conversamos até hoje. O evangelho entrou na casa dele, a vida dele foi restaurada, mas eu olho para esse texto e eu percebo esse convite para que a gente tenha uma vida viva e satisfeita, e isso só se dá através da salvação em Cristo Jesus. E esse é o convite, esse é o primeiro convite, essa é a carta convite para mim e para você, para que a gente mergulhe na salvação. E essa salvação, meu irmão, minha irmã, definitivamente não tem nada a ver com os nossos méritos. O texto diz: vem, 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 você que não tem dinheiro, você que não tem forças, você que não tem sobrenome, vem, coma, beba, você que não tem recurso, mergulhe, porque sou eu que dou, e o nome disso é graça. A salvação é graça. A salvação não tem a ver com os nossos merecimentos, não tem a ver com aquilo que fazemos, tem a ver tão somente com o amor de Deus. Sabe, querido, eu me lembro de um jovem religioso que guardava todos os preceitos e se aproxima de Jesus, e ele mostra todas as suas credenciais, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele guardava. Mas quando Jesus verdadeiramente toca o coração dele, ele vira as costas para Jesus, e o texto diz que ele sai daquele encontro com o mestre muito triste. Eu não me lembro de nenhum outro encontro em que a vida das pessoas não é transformada, a não ser naquele encontro daquele homem que quer mostrar as suas credenciais, que quer mostrar os seus méritos. Ah, querida, a nossa relação com Deus não se sustenta naquilo que nós pensamos ter ou naquilo que nós fazemos. O profeta Isaías chama os nossos atos de justiça de trapos de imundícia. Aquilo que nós damos valor, o nosso currículo. O apóstolo Paulo chama aquilo que ele fez, a sua religiosidade, de estrume, irmão. Estrume nós sabemos o que é, porque a nossa relação com Deus não se baseia naquilo que temos ou naquilo que nós fazemos. Quem encontra Jesus, querido, tem o direito a essa vida viva, porque nós podemos sim, irmãos, ter uma vida morta na religião. O que Isaías está dizendo é que o convite de Deus é para que a gente tenha uma vida viva e satisfeita. E essa vida viva e satisfeita só se dá plenamente através da salvação em Cristo Jesus. Isso acontece, querido, com o cego no caminho. Isso acontece com o paralítico de Betesda. Isso acontece com aquela mulher pega em adultério. E as pessoas que passam pelo caminho de Jesus vão sendo tocadas e desfrutam dessa vida viva e satisfeita. Em 1960, um psicólogo norte-americano desenvolve uma teoria em que ele estabelece que nós temos algumas necessidades. Todos nós temos necessidades físicas, comer, beber. Todos nós temos necessidades afetivas, sociais. Ele estabelece uma pirâmide, e no cume dessa pirâmide nós temos necessidades de reconhecimento. O que Isaías está dizendo, querido, é que para além de comer e beber, o texto diz, irmãos: escutem-me, comam o que é bom
e a alma de vocês se deliciará. O verso número 3: deem-me ouvidos e venham a mim, ouça-me para que a sua alma viva. Eu quero repetir o verso número 3, o convite para mim e para você nessa noite, a carta de Deus: deem-me ouvido, me ouça e venham a mim, ouça-me para que a sua alma viva, para além de comer e de beber, para que Deus toque a sua alma e a gente viva uma vida viva e satisfeita. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós podemos desfrutar dessa vida viva e satisfeita, irmãos. Eu tenho a impressão que Pedro compreendeu isso como ninguém, irmãos, com toda a sua simplicidade. Jesus cuidava pessoalmente das pessoas, irmãos, olhava no olho, comia junto. É verdade, ele alimentava a multidão, irmãos. Ele multiplicava peixes, pães. Ele se preocupava com a multidão. Mas ele sentava, olhava no olho, abençoava. É isso que ele faz com Nicodemos, com a mulher. Ele senta, caminha, olha no olho. E quando a galera começa a achar que a sua pregação está muito dura, alguns começam a abandonar o discipulado. Jesus vira para os seus discípulos, os 12, e pergunta: vocês não querem ir também? E Pedro vira para Jesus, entendendo isso, que a sua alma fora transformada, essa vida viva, e diz a Jesus: aquele pescador simples que deixou as suas redes, vira para Jesus e diz: aonde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não se trata mais de peixe, não se trata mais de negócio. Quem irá alimentar a nossa alma? Nós não temos escolha, porque nós fomos tocados por essa vida viva, e agora nós não temos outra saída. A música de Titãs, irmãos. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, a gente quer diversão, felicidade. Mas a gente quer ser por inteiro e não pela metade. A gente não quer o evangelho pela metade, nós queremos por inteiro. Essa vida plena, satisfeita. Essa vida viva. Porque nós podemos sim, irmãos, ter uma vida morta na religiosidade. E o convite de Deus para nós é que a gente desfrute dessa vida plena e satisfeita na presença do nosso Deus. E esse convite ele é urgente, irmãos. Isaías diz no verso número 6 e 7: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele ainda está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que Ele terá misericórdia de mim e de você. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Sabe o que significa dizer, querido, que Deus dá de bom grado o seu perdão? Que diferente de mim e de você, que nós não nos alegramos em perdoar ninguém, a gente não se alegra em perdoar, querido. A gente se perdoa como o Chaves, né? Eu te perdoo. A gente está chutando o chão. Quando nosso filho nos aborrece, a gente perdoa. A gente fala assim: depois a gente conversa. Depois a gente trata disso. O texto diz, irmãos, que Deus nos perdoa de bom grado. Deus se alegra em nos perdoar. Deus se alegra quando a gente se arrepende, quando a gente ouve a sua voz e faz novamente, faz diferente. Um pastor experiente, irmãos, com quase 40 anos de ministério, ele diz que o maior fracasso que ele observa na vida dos irmãos é não entender esse perdão. Que o maior fracasso na vida de quem quer caminhar com Jesus é não entender esse perdão de um Deus que se alegra em nos perdoar. E não receber esse perdão, querido, é naturalmente carregar uma vida de culpa. É carregar mágoas, ressentimentos em nosso coração. E isso nos impede, querido, de ter essa vida viva. Isso nos coloca num caminho de uma vida morta, de uma vida de ressentimento. Ele dá de bom grado o seu perdão. Deus se alegra em nos perdoar.
perdoar. Independente de qual seja a sua história, qual foi a minha história, Deus se alegra em nos perdoar. Mas entenda, querido, esse convite é urgente. Busque o Senhor enquanto Ele se pode achar. Isso é para hoje, isso é para agora. Eu tenho a impressão que nós encaramos a salvação como um bilhete, querido, que nos garante no dia final o acesso ao céu, um voucher, e que nós podemos tocar a vida como queremos, nós podemos ir aos trancos e barrancos, mas nós temos o carimbo do reino de Deus, e nós levamos uma vida medíocre, mas nós temos o carimbo de que nós fomos salvos. E a salvação começa, querido, quando nós nascemos de novo, quando nós conhecemos Jesus, quando Ele entra na nossa história, quando nós declaramos que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. A salvação começa nesse dia, e ela vai eternamente, não é somente no dia da nossa morte, irmão. Jesus não morreu para que a gente morresse, Jesus morreu para que a gente vivesse com Ele, querido. Você consegue entender isso? Esse dia o irmão falou: pastor, você precisa dizer isso. Você precisa pregar que a salvação começa hoje, e é urgente. Volte-se para o Senhor, Ele terá misericórdia de nós. Busque o Senhor enquanto se pode achar, clame enquanto Ele está perto. Esse convite, ele é urgente, querido, porque pode ser tarde. Pode ser tarde. Estava num evento esses dias, irmãos, e deu um intervalo, eu saí para responder um e-mail, e tinham dois homens sentados num banco grande, e eu pedi licença para sentar na ponta, para responder o meu e-mail, e eu não pude deixar de ouvir a conversa daqueles dois homens, e um deles contava o que fez com outras 3 pessoas, e aqueles amigos conversavam, e aquele homem se alegrava em relatar a maldade que ele havia feito a 3 outras pessoas que estavam debaixo da sua influência. E ele se alegrava, ele gargalhava em dizer o que tinha feito, como tinha feito a trapaça. E sempre que ele chamava o seu amigo, ele usava um palavrão que eu não vou repetir aqui. E ele contava, e ele estava, sabe, se alegrando naquilo de trapacear, de fazer mal para aquelas pessoas. E aquela conversa foi me enojando, irmãos, e como se aquilo não pudesse piorar, querido. Ele disse: e eu tive que ir embora tomar banho para ir para a igreja. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele de bom grado lhe dará o seu perdão. Há pessoas aqui nessa noite que precisam abandonar. E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo fala ao seu coração que você precisa abandonar. Porque se você está aqui, irmão, você tem buscado. Você poderia estar assistindo um Fantástico, tomando um tereré na sua casa. Você está aqui porque você tem buscado, você quer, você entendeu. Você tem clamado, você veio à frente, você orou, você adorou, você entregou a sua oferta. Mas o texto diz que nós precisamos abandonar. E tem coisas, querido, que nós precisamos abandonar. O texto também diz que nós precisamos voltar. E há pessoas aqui nessa noite que precisam voltar para fazer alguns reparos. Voltar para restabelecer algumas pontes que ficaram quebradas na sua jornada. E eu poderia listar uma série de experiências aqui, irmãos, mas a minha oração, e você que tem o Espírito Santo na sua vida, Ele está dizendo no seu ouvido agora, aonde é que você tem que voltar e reatar essa situação que ficou mal resolvida, para que você continue avançando. Amém? Há pessoas que precisam abandonar, e há pessoas que precisam voltar nessa noite, para se reconciliar,
para recomeçar, para fazer novamente, para fazer diferente. Esse convite ele é urgente, irmãos. E talvez isso seja difícil, e é mesmo, irmãos. Por isso Deus nos deu 3 coisas: a palavra de Deus, o Espírito de Deus e o povo de Deus. Se você precisa de ajuda, querido, eu preciso te dizer algo. Tem um lugar em que você é abençoado, que se chama pequeno grupo multiplicador. Se tem um lugar em que você é ajudado a abandonar, a voltar, a recomeçar, esse lugar se chama pequeno grupo multiplicador. E não é multiplicador de gente não, irmãos. Não é multiplicador de problema, não. É multiplicador de compaixão e graças. Se tem um lugar em que a nossa vida é transformada, que dando discipulado, quando nós abrimos o nosso coração e confessamos as nossas lutas. Se tem um lugar em que nós podemos ser acompanhados no aconselhamento, quando nós deixamos de ser irmãos e nos tornamos amigos. Se você precisa de ajuda para abandonar, para recomeçar, eu quero te desafiar a dar esse passo de fé e reconhecer que você precisa do povo de Deus. Há uma promessa para o povo de Deus. A promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu quero estar, querido, debaixo dessa promessa. As portas do inferno não podem prevalecer. Não é contra o partido, não é contra o Estado, mas é contra o povo de Deus, que se entende como família na fé. Amém? Esse convite ele é urgente. Mas há um convite também, irmãos. Nos versos de número 8, versos de número 9. Pois os meus pensamentos não são dos seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Esse convite é para que a gente faça mudanças na nossa rota. O convite de Deus implica em que a gente mude a nossa rota. Por uma razão muito óbvia: os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Nós falávamos no pequeno grupo essa semana de Enoque que andou com Deus. E qual é o desafio de andar com Deus? É que a gente quer que Ele ande no nosso caminho, quando Ele nos convida a andar no caminho dEle. Porque os pensamentos dEle são muito superiores que o nosso. Tem um irmão que durante muito tempo foi gerente de um importante banco, e ele conta que foi para um treinamento numa cidade, numa capital do país, e aquele homem que ministrava o treinamento, empolgado, motivando os gerentes aos seus resultados, disse o seguinte: eu estou no 4º casamento, eu deixei 3 esposas e filhos para trás, e eu estou disposto a abrir mão da 4ª família para conseguir os meus objetivos corporativos. Aquele irmão voltou decidido a estabelecer um limite de qual eram os seus resultados corporativos. Esse convite estabelece muito claramente quais são as rotas que nós temos que seguir. Quais são os limites da nossa jornada? Jesus disse que vale a mim e a você ganhar o mundo e perder a nossa alma. Esse convite é para que a gente reprograme a nossa rota. O irmão Haroldo fez uma pergunta no pequeno grupo: se você fosse um personagem bíblico, quem você seria? A maioria falou: eu seria Pedro. Eu arranco a minha espada e meto na orelha do irmão. Mas eu tive que deixar as redes, eu tive que reprogramar a minha jornada. O outro irmão falou: eu sou Moisés, né? Deus fala comigo, e eu falo assim: não, mas eu não sou capaz, né? Aí Deus vai lá e manda um Arão, né? E chegou a minha vez e eu disse: eu acho que eu sou Timóteo, né? Eu sou Timóteo porque a minha avó dizia que eu seria pastor e eu dava risada, eu achava... Ela me chamava de Timóteo e eu não entendia o que significava Timóteo, né? Quem era Timóteo? E eu lembrei dessa
dessa história e eu percebi que a rota não é nossa, que os pensamentos do Senhor são muito superiores aos nossos, que os caminhos dele são muito superiores aos nossos, que caminhar com Jesus é entregar essa rota. Provérbios 14 diz que aqueles caminhos que nos parecem bons, mas no final, irmãos, nos trazem morte. Aqueles que enchem os nossos olhos, no final, nos trazem insatisfação. Deus chama Abraão e Abraão diz: manda a localização pelo WhatsApp. Deus diz assim: só vai, filhão. Saulo sai de casa, irmãos, com uma procuração, mas no caminho a sua rota é transformada, a sua missão é transformada, o seu nome é transformado, e ele entende que a rota não é mais dele, porque caminhar com o Senhor, atender esse convite, significa ter a nossa rota transformada. E Paulo nos garante, irmãos, que olhos não podem ver, ouvidos não podem ouvir, nem o nosso coração entender aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que ouviram essa voz, aqueles que atenderam a esse convite, aqueles que ouviram essa carta, a eles que atenderam esse chamamento. Se o pessoal do louvor puder subir, nós vamos cantar Rendido Estou. Eu quero encerrar lendo os versos de número 11 e 12. Diz assim essa carta convite para mim e para você. Assim como ocorre com uma palavra que sai da minha boca, esse convite para mim e para você, que não volta para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Esse convite tem um propósito específico para você. Essa carta tem um destinatário específico que é você. Talvez para você esse convite nessa noite seja uma decisão sobre a salvação. Você precisa tomar essa decisão, porque o texto diz, querido: busque ao Senhor enquanto se pode achar, clame enquanto Ele está perto. Talvez o convite para você nessa noite seja se reconciliar. Talvez você tenha andado distante, talvez uma decepção tenha colocado nessa posição de ressentimento, e você esteja isolado, ferido, machucado. Talvez essa carta te chame para essa reconciliação. Talvez a sua decisão nessa noite, o convite seja para você receber o perdão de Deus, tirar a culpa que te impede de ter vida viva, deixar a vida morta e ter vida viva, receber esse perdão que traz alegria ao coração de Deus. Você quer alegrar o coração de Deus nessa noite, irmãos? Receba o perdão. Você quer que Deus se alegre com você nessa noite? Receba o perdão de Deus. Ele quer nos perdoar. A carta dele diz isso para mim e para você nessa noite. Filho, filha, você quer alegrar o meu coração? Receba o meu perdão. Eu morri por você, eu derramei o meu sangue para te perdoar. Você recebe isso nessa noite? Se perdoe, arranque a culpa, tenha vida viva. E talvez o convite seja para você recomeçar, querido, recomeçar a sua jornada. Esse é o convite específico, e é um convite geral para todos nós, para que a gente tenha vida viva. O texto chama isso de júbilo, irmãos. Júbilo, jubilar. Jubilar na faculdade é quando a gente passa o tempo todo e não consegue. Eu quase jubilei, irmãos. Deu 5 anos da faculdade, eu quase jubilei. Não é esse o jubilar. Jubilar é uma alegria, irmãos, que não tem a ver com as circunstâncias que nos rondam. Jubilar é uma alegria, irmãos, que se fundamenta na experiência da salvação em Cristo. Jubilar é uma alegria que se fundamenta na experiência de conhecer um Deus que nos perdoa. Jubilar é uma alegria que se fundamenta numa relação com Deus que não se fundamenta dos nossos méritos, mas no amor dele por mim e por você. Deus quer que você saia dessa noite com júbilo no seu coração. Você pode ficar de pé. Apesar das circunstâncias, apesar das dores, apesar do sofrimento, Deus quer que a gente jubile, que a gente tenha alegria, que a gente tenha vida viva e não vida morta. Eu quero te convidar a fazer essa oração, dizer: rendido estou. Como disse o pastor Marcos, eu fiz muito isso na adolescência, irmãos. A polícia me parava, eu já estava com as mãos levantadas.
que você se renda nessa noite, que você aceite esse convite de ter vida viva, de desfrutar do amor de Deus. Vamos cantar essa canção? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis aqui, Rei de Tu és meu, eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Vai
Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus maus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia de mim e de você. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele de bom grado nos dá o seu perdão. Vamos orar, querido? Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor se alegra em nos perdoar, ó Deus. Nessa noite nós queremos responder a essa carta, a esse convite, Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que não há nenhum mérito em nós, Pai. Não há nada, Pai. Nós não podemos acrescentar, ó Deus, 1 centímetro à estatura do Senhor. Ainda assim o Senhor se alegra, Pai. Se alegra em nos perdoar, ó Deus. Nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor, ó Deus, nos alcance com essa plena salvação, Pai. Nós não queremos sobreviver, nós queremos viver, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós queremos ter uma vida viva e satisfeita. Queremos ouvir a Sua voz. Não queremos viver a pobreza de uma vida rica. Queremos, ó Deus, viver na graça. Atendemos o convite do Senhor que diz: vem, 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 vem. Nós dizemos sim. Nós queremos estar, ó Deus, aonde o Senhor quer que estejamos. Queremos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Queremos ter essa vida viva no Senhor, Pai. Queremos mudar, ó Deus, a nossa rota. Queremos, ó Deus, trilhar os caminhos do Senhor, não os nossos caminhos, porque os caminhos do Senhor são perfeitos, são agradáveis. Dizemos sim e amém para o Senhor. Queremos jubilar no Senhor. Queremos desfrutar dessa alegria que não depende da oscilação do mercado, que não depende das nossas emoções, que não depende das circunstâncias. Está sentado, ó Deus, no Senhor, no seu amor e no seu relacionamento conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Com os olhos fechados, querido. Fica com os olhos fechados. Eu quero fazer 2 apelos aqui nessa noite. Queria que você fique com seus olhos fechados. Nessa noite, você que quer entregar a sua vida para Jesus, são 2 apelos. Você que quer tomar uma decisão de seguir a Jesus, eu não vou te chamar à frente, eu não vou perguntar o seu nome, é uma decisão pessoal sua. Você que entendeu esse convite e você diz: eu quero Jesus, eu quero caminhar, eu quero essa vida. Eu ouvi esse convite, eu recebi essa carta. E você que nessa noite quer se reconciliar, você que está distante, você que deixou a comunhão, você que está distante da igreja, seja qual for o motivo, se você está num desses 2 grupos, você que quer nessa noite tomar uma decisão de seguir a Jesus, abandonar a sua rota, deixar o seu próprio caminho e seguir a Jesus, e você que por algum motivo abandonou a comunhão, eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos. Eu quero orar com você e por você, sem te constranger. Eu não vou te chamar à frente, eu não vou perguntar o seu nome, eu quero só orar com você. E essa mão levantada é tão somente a confissão de um ato de fé, de que você precisa. Amém? Eu não vou apelar, eu não quero ser apelativo. Eu quero só que você levante uma das suas mãos e eu quero orar com você nessa noite. Você que quer essa salvação, essa vida viva, você que quer voltar para a comunhão, seja nessa igreja, ou você precisa voltar lá onde você deixou, se reconciliar com a sua comunidade, com o seu pastor, com o seu líder, tapar essa brecha. Eu quero orar com você. Fica com a sua mão levantada em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar esse irmão e essa irmã, ó Deus, que nessa noite toma essa decisão, que recebeu esse convite, que entendeu essa carta de reconciliação, essa carta de decisão, que quer viver uma vida viva e não uma vida morta, uma vida viva aos seus pés e não uma vida morta aos pés da religião. Nós queremos, ó Deus, abençoar com toda sorte de bênção, que o Evangelho, ó Deus, o alcance, o Evangelho de Jesus, que faz diferença na nossa vida cotidiana. Esse irmão, essa irmã que por algum motivo deixou a comunhão da igreja, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa o fortalecer na sua caminhada, que ele volte aonde ficou, ele repare essa brecha e ele continue a sua jornada com a família na fé, Pai. Nós os abençoamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, com toda sorte de bênção. Muito obrigado, Pai, por essa carta de amor. Muito obrigado por esse convite. Muito obrigado, ó Deus, pelo Evangelho, pela graça que nos alcança. Muito obrigado, ó Deus. Oramos assim, em no nome de Jesus. Amém, amém
e amém.